Oi, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Hoje eu acho que vai ser o assunto mais difícil de eu falar com vocês. Eu tô um pouco apreensiva, mas Deus na frente sempre. Bom, gente, aqui eu vim abrir o meu coração em relação ao toque de uma maneira que eu nunca abri antes. De uma maneira que vai ajudar os membros. Porque eu já alertei um pastor da igreja que eu frequentava sobre esse assunto e eu não obtive resposta nem retorno, mas espero que tenha dado resultado. Já que os pastores não querem ouvir, então eu venho falar diretamente com os membros e não com os pastores, porque eles não escutam, né? E esse assunto, ele é muito mal interpretado nas igrejas. As pessoas ficam em pânico, quem tem toque religioso acaba ficando mal, como eu fiquei. Eu não desejo isso para ninguém. Eu tô desde manhã com esse assunto na mente para falar com vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo. Eu não vou falar onde tá? Tá nos 3 evangelhos. Cada evangelho vai falar de uma forma, só que o sentido é o mesmo, né? Não, eu vou ler primeiro o versículo, depois eu vou explicar o contexto. Primeiro, eu vou ler o que está no Evangelho de Mateus. Vamos lá. É por isso que eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Olha que coisa forte. Quem disser alguma coisa contra o Filho do Homem, que é Jesus, será perdoado, mas quem disser algo contra o Espírito Santo nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Eu tentei alertar uma membra de uma igreja, sabe o que ela disse pra mim? Faz você um movimento para tentar ajudar as pessoas. E é isso que eu tô fazendo. Porque a gente tenta, mas assim, a pessoa só pensa no próprio umbigo, né? E porque eu sou problemática, porque eu sou isso e sou aquilo. Ninguém perguntou por que eu tava mal, sem saber que era por este motivo. Aí Marcos 3. Ai, meu Deus, eu falei onde tá, mas eu não falei onde tá. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, pois a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou isso porque estavam dizendo coisas erradas. E em Lucas... Ai, meu Deus. Eu coloquei errado. Todo aquele que disser alguma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Mas aqui as pessoas só falam do pecado, ninguém fala do contexto desse pecado. E é isso que acontece com muita gente que entra na igreja e às vezes tem pensamentos intrusivos, tem ansiedade generalizada, tem depressão. Entra na igreja, escuta uma palavra dessa, porque às vezes a gente vai escutar, é bíblico, mas a gente quer escutar uma palavra de amor, de refrigério, a gente não quer escutar um texto sem contexto. E aí os pastores pregam isso sem um contexto, e aí o que acontece? A pessoa fica ruim, como eu fiquei. Só que como eu tenho um toque religioso, isso se estendeu por muitos anos, e até hoje, isso acaba me trazendo um pouco de prejuízo, tá? Se for ver isso, conforme uma pregação de uma pastora, ela tinha blasfemado e estava achando aquilo engraçado. E os membros não podiam falar nada, porque os pastores só lá e pregavam o que estava escrito, não falava do contexto. Quando eu mudei de igreja, quando eu fui para outra igreja, eu perguntei isso para a esposa do pastor, na integração, e ela explicou para mim quais eram as hipóteses, né, de como que era. Olha o contexto. Jesus, ele curava os enfermos, libertava os cativos e expulsava os demônios. Isso daí me deixa um pouco angustiada, porque eu vou assistir filme de terror, eu já fico assim.
E aí acusaram ele de ter expulsado o demônio que não era por Deus. Foi o que falaram dele. Falaram que era o poder de outro demônio. Foram isso que falou. Ou seja, o contexto é esse. As pessoas difamaram Jesus, insultaram Jesus, quiseram desacreditar a obra de Jesus. Então, para mim, esse é o pecado sem perdão. É desacreditar de Jesus e achar que Jesus está fazendo as coisas de Deus pelo poder do mal. Era esse o contexto, coisas que eles não explicam na igreja. Hoje eu não sei se explica, mas naquela época não. Olha, só de falar isso me dá até uma angústia. É isso que está falando, não vou nem falar o versículo, porque eles afirmaram, na Bíblia está eles afirmando isso. Eu não estou nem falando, estou falando o que eles disseram, porque isso é muito complicado. E aí Jesus falou que quem falasse isso não teria perdão, quem falasse que a obra dele não fosse obra de Deus, porque o bem para a pessoa é o mesmo que o mal, e o mal é o mesmo que o bem, e dá tudo, a pessoa tá, né? E aí o que acontece? Eu entrei na igreja e eu já fiquei com medo desse pecado, e as pessoas falando, mas a pessoa é tão anta que ela não chega falando e explicando o porquê disso. Já chega causando medo. Acho que é ignorância também na hora de explicar, não sabe explicar o contexto. É engraçado que tantas outras pregações eles colocaram o contexto certinho, e logo nessa que dá mais medo, eles não colocam um contexto. E isso fica totalmente aterrorizante para quem tem esse tipo de problema. Somente para quem é novo convertido, quem está na igreja há pouco tempo, se escuta um negócio desse, fica apavorado. Porque como a gente enxerga Deus? Um Deus de amor, que perdoa, que castiga, mas que perdoa também. Então, eu passei por esses problemas, só que ficou na minha cabeça. E vinham os pensamentos intrusivos contra a terceira pessoa de Deus na minha mente. Só que um dia eu achei que eu soltei esse pensamento em voz alta. Foi aí que começou o meu pesadelo. E aí, com o tempo que foi passando, eu fui distorcendo mais esse dia que aconteceu isso. E até hoje eu não sei se eu falei ou se eu não falei. Eu acho que eu não falei, porque eu vivo sob pressão psicológica. E toda vez que pregava isso na igreja, eu voltava chorando. Porque eu falava, Deus está me lembrando que Ele não vai me perdoar. Se está pregando isso, Deus está me lembrando que Ele não vai me perdoar. E eu chorava, chorava. Gente, isso assim, isso até hoje me deixa um pouco meio que descrente com a fé, sabe? E eu era muito dura comigo mesma para me perdoar. E quando você está na igreja, se você estiver na igreja e um pastor falar que esse pecado não tem perdão, peça a ele ajuda. Peça para ele pregar o contexto, porque eu tentei falar isso com o pastor da antiga igreja que eu congregava, que eu já não congregava mais na época que eu falei. Fui ignorada, né? E eu falei para outra menina sobre isso, fui ignorada também. Então, assim, eles só querem saber deles, o próprio umbigo. Só querem saber de quem é o destaque, ninguém quer saber de se o outro está doente. Visita, não recebi de uma pessoa. Isso porque eu estava na igreja. Eu era o problema, eu me sentia o problema, né? E não que eu era vítima, mas eu fiquei com muita culpa dentro de mim, muita culpa. Eu não conseguia me perdoar, porque eu achava que eu tinha cometido. Eu estava morta por dentro, eu não conseguia crer mais, porque mexeu diretamente com a minha fé. E é isso que esse pecado não, é isso que o medo desse pecado faz. Deixa a gente paralisado. Ó, só o fato de você estar preocupado com isso, fica tranquilo que você não cometeu. Porque o pecado não é simplesmente você pensar ou você falar. Quando a pessoa fala disso, a pessoa não explica o contexto, a pessoa é ignorante na palavra. Ela tem que buscar o discernimento, por que está ali.
E qual que é o contexto? Os fariseus queriam desacreditar Jesus e eles inventaram essa difamação. Eles tentaram difamar Jesus. Sabe por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Moisés fez toda aquela caminhada, todo aquele trajeto com o povo do Egito, e o que aconteceu? Ele não entrou na Terra Prometida. Por quê? Porque desacreditou de Deus quando Deus pediu para tocar a pedra e deixar descer água, para vir fontes doces. Se eu não me engano, foi isso. E Deus falou que ele não ia entrar na Terra Prometida, ou seja, meio que desacreditou em Deus em público. Então, o que é esse pecado? É afirmar algo conscientemente, constantemente, constantemente, afirmar algo de Deus que não é de Deus. Fala que não é de Deus algo que é de Deus. Isso é afirmar conscientemente, constantemente. É dizer que as coisas de Deus não é de Deus, entendeu? Isso é um estilo de vida. Isso é rejeitar o amor de Deus. Isso que é o... E aí que mora o perigo, porque o que acontece? Se você acha que não tá... que você acha que cometeu isso, você vai achar que não tem mais jeito para sua vida. Aquilo vai acabar com você, o inimigo vai usar aquilo contra você e aí você vai sofrer. Então assim, busque a Deus, tenta buscar a Deus, não entra nesse emaranhado. Se você tá achando que você tá indo para um culto e tem na sua igreja um culto de libertação ou um culto que fale muito em demônio e te faz mal, não vai. Não é porque você está endemoniado, é porque aquilo te causa, às vezes, um estresse, tá? Toque não é demônio. Toque é um transtorno obsessivo compulsivo. O inimigo, ele usa isso contra você. Só que a mente também. A mente é o campo de batalha, tá? Então, assim, se você tem que ler, você tem que saber a contextualização das coisas. A Bíblia não é ferro e fogo. A Bíblia, ela é todo um contexto. E eles tentavam desmerecer Jesus toda hora. Olha o que os fariseus faziam. Os fariseus, eles não tentaram desmerecer Jesus uma vez. Tentaram desmerecer várias vezes. Então era um estilo de vida deles. Eles estavam com inveja. Tá? Pode falar que o que eu tô falando aqui é heresia, mas não é. Tá? Porque quem realmente comete esse pecado não tá nem aí. Não tá nem aí. Então, assim, por causa de muitos pastores e muitas pessoas, muita gente acaba padecendo por causa do quê? Por causa disso. Gente, é uma coisa muito difícil para falar, é uma coisa que realmente me traz medo, me traz trauma, porque eu fiquei 10 dias afastada. Gente, eu fiquei 10 dias afastada do serviço por causa que eu achei que eu tinha cometido esse pecado. Fiquei 10 dias. Eu não tinha afirmado o que estava na Bíblia aqui, não. Era um xingamento de palavra. É ao contrário da palavra graça. Era xingando. E xingava a terceira pessoa de Deus. Só que eu não queria aquilo. Eu estava com a mente estressada. Era igreja, era faculdade, era estágio. Era muita coisa na minha cabeça, perfeccionismo principalmente. E isso acabou me afetando. E por causa disso, aí eu recaí de vez, eu não consegui me levantar como antes. E hoje eu tô lutando. Eu voltei para a igreja, eu tive outra recaída. Eu comecei a ler o Antigo Testamento, desde Gênesis, e levei 3 anos para ler a Bíblia toda. E aí, pelo Antigo Testamento, eu fui vendo algumas coisas, né? Então, assim, cuidado com o que você prega na igreja e cuidado com o que você escuta, tá? Cuidado, porque assim, eu não desejo pra ninguém o que eu passei. Gente, eu fiquei 10 dias de afastamento. Eu ficava procurando no trabalho várias fontes sobre isso, se eu tinha perdão, se eu não tinha, o que era, o que deixava de ser. Eu não conseguia dormir. Era a base de Rivotril. Eu ia pra igreja, pedia ajuda, eu não conseguia ajuda. Porque as pessoas oravam por mim, falavam, mas entrava por ouvido e saía pelo outro. Parece que inconscientemente eu falei, quer saber que se dane. Porque eu tava lutando contra isso antes.
Mas parece que eu deixei o pensamento esvair. Eu falei mesmo e eu tô ferrada na vida, eu vou me lascar. E eu me permiti sofrer. Eu sofri muito. Embora o sofrimento seja opcional, pra mim não foi. A minha mente não desligava, eu ficava assim. Eu chorava, chorava, chorava. Eu não tem mais jeito pra mim, não tem salvação. Deus não quer mais saber de mim. Deus não me ama mais. Deus não quer mais saber da minha vida. Sabe? Eu sou um nada pra Deus. E até hoje eu tenho esse pensamento. Muitas vezes eu culpo Deus, muitas vezes eu culpo a mim. Então, gente, não deixe isso entrar na mente de vocês, tá? Se alguém pregar sobre o pecado sem perdão, espera o culto acabar, vai pro pastor e fala, me explica sobre isso. Não vá com a cabeça lotada para casa, tá? Porque muitas vezes a pessoa chegava para mim, na minha primeira reunião, para quem tinha toque, o menino fala, mas o único pecado sem perdão é um pecado contra o Espírito Santo. Sem saber contexto nem nada, sabe? As pessoas saem pregando por aí coisa que nem sabe, prega erroneamente sobre oferta, prega erroneamente sobre esse pecado, entendeu? Quer pregar contra uma festividade, mas não prega de guardar o sábado, tendo que Jesus já aboliu de... Quem fizer errado um tio da lei é culpado da lei inteira. Então as pessoas só querem pegar a Bíblia para auto-benefício, para os seus próprios deleites. Falar, eu não falo, essa parte da Bíblia diz que tá errado fazer isso, o outro faz errado, é só para apontar o dedo. Agora aqui, não é bem assim, esse versículo aqui tá falando do meu pecado, mas não é bem assim, eu não tô pecando assim. Então as pessoas, elas só olham o macaco só olha pro rabo dos outros. Então isso fez com que eu ficasse, ficasse um pouco com medo. Até hoje eu tenho medo. Até hoje eu não me envolvo mais com Deus como antes. Mas assim, eu melhorei bastante. Eu vou contar um pouquinho depois.